O índice de atividade econômica do país voltou a crescer. Uma pesquisa do Banco Central aponta alta de 3,29% em junho em relação a maio. Essa é a maior variação mensal da pesquisa iniciada em janeiro de 2003. E a Janine Alves, que é a nossa comentarista de economia aqui do Grupo RIC, já está aqui para falar sobre quais os setores que impulsionaram aí esse momento. Janine, bom dia. Bom dia. A indústria reagiu isso e esse indicador, a indústria reagiu e cresceu mais de 13%. Isso que é a grande novidade do indicador e por isso ele se tornou positivo diante dessa conjuntura. Mas a gente sabe, né, e para as pessoas em geral, o que isso afeta? Exatamente em ter maior tranquilidade de ver que o Brasil está se recuperando depois do mês de maio. A gente vê a questão da paralisação dos caminhoneiros, teve um aspecto significativo sobre os indicadores econômicos. Maio, o PIB, esse indicador também caiu, o PIB caiu, já divulgado. E esse indicador ele é uma prévia para o que vai acontecer no PIB e o que pode ser evidenciado no final de agosto, quando o PIB for de fato anunciado. E como prévia, ele é um indicador super positivo, porque em maio nós tivemos uma queda de menos 3,34%. E ele indica uma recuperação. Para a economia, por que isso é positivo? Porque de uma queda, na realidade, uma diferença de menos 3 para mais 3 significam mais de 6 pontos, né, de crescimento. Então, isso é super positivo, sinaliza, digamos, com uma melhor tendência para o segundo semestre, por mais que as pessoas não acreditem muito nisso, no geral, porque ainda a expectativa do consumidor está baixa, a do empresário está baixa, eles estão segurando os investimentos. Mas quando a indústria começar a crescer, e de uma maneira mais forte, como foi 13% em junho, né? Quando essa indústria cresce e a capacidade ociosa, porque a gente vem de uma crise muito pesada, né? E a capacidade ociosa nessa indústria começa a ser ocupada, ou seja, começa a produzir, novos investimentos tendem a ocorrer. E a gente sabe que a gente está num momento pré-eleitoral que também tem um peso significativo. Mas o que a gente precisa pensar no Brasil, né, e no que a gente quer daqui para frente é porque, por exemplo, se culpa hoje a greve dos caminhoneiros pelos indicadores negativos de maio, pelo reflexo negativo sobre a economia. Mas a gente precisa saber agora por que essa greve aconteceu, por que a política do governo levou essa greve a acontecer. Porque há alguns anos atrás se fez uma política que acabou onerando, por exemplo, os combustíveis e agora o atual governo tentou simplesmente arrumar o setor de uma maneira mais incisiva com aumentos sucessivos de preço. A Petrobras, a gente viu, veio do prejuízo para o lucro. A energia elétrica acontece a mesma coisa. Em 2011 e 2012... Quer dizer, tudo isso diretamente vai refletir no nosso bolso de alguma forma, né? Exatamente, porque uma política errada, num determinado momento, ela se reflete anos depois. A gente está falando de 2012 para 2018. E hoje a gente está colhendo os frutos de um outro governo, inclusive, né? Na política atual, que também não é a mais correta, porque ele deveria diluir por um longo período de tempo, ou por mais algum tempo, e isso não aconteceu. Portanto, o que a gente precisa ver é essa leitura do que acontece na economia e do que a gente pode fazer daqui para frente. As eleições estão aí. Vamos prestar mais atenção nos candidatos, vamos prestar atenção nas propostas para saber quem de fato faz alguma coisa, porque o histórico deles também implica no que eles vão fazer no futuro. Até porque fica aquela questão do risco, né, dos investidores em relação ainda a essa dúvida em relação a quem vai assumir a presidência do país nos próximos 4 anos. Né? E com relação ao risco, a eleição pesa mais do que a manifestação dos caminhoneiros. Ponto. É isso que tem que entender. Portanto, é a nossa responsabilidade também de estar antenado para o que é verdade, não só para o que é divulgado ou o que é compartilhado, né, na rede social.